Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre como analisar o circuito do Wi-Fi de um smartphone. E vamos ver também quais são os defeitos causados no smartphone por este circuito. Como a gente sabe, o CI do Wi-Fi ele não faz a função apenas de Wi-Fi. Dentro dele tem outras funções, como por exemplo o Bluetooth e o rádio FM. Para quem quiser acompanhar esta aula, você pode pegar aí o esquema elétrico do celular J5, que é o J500M, e abrir na página 27. Quando você pegar um smartphone, seja ele o J5 ou qualquer outro smartphone, o princípio de funcionamento sempre é o mesmo. Você deve analisar primeiramente por onde começa o sinal. O sinal de Wi-Fi é recebido aqui, olha, por esta anteninha aqui, ó. Ela é a ANT2000. Esse aqui que é o terminalzinho da antena. Se a gente observar aqui mais pro lado, pessoal, olha, nesse componente aqui, ó, esse capacitor, esse outro capacitor, resistor, outro capacitor, esse outro componente aqui, todos eles compõem o filtro de RF. E se você observar mais aqui do lado, olha, esta linha passa por este filtro também, esses capacitores, e vai parar justamente aqui no pino do CI marcado WL_BT_RFIO. Ou seja, toda esta linha aqui, olha, é a antena de recepção do aparelho. Ela recebe tanto o Wi-Fi quanto o Bluetooth aqui por esta antena. Então, pessoal, se o Wi-Fi tiver com um sinal bem fraquinho, ou não tiver captando o sinal, ou só capta bem próximo do roteador, por exemplo, você tem que analisar todo este circuito aqui, ó, iniciando da antena até o terminalzinho do CI. Qual é o tipo de análise que você tem que fazer? Você tem que fazer uma análise visual, verificar se não tem oxidação aí, ou se não está faltando algum componente, ou se não tem componente aberto no circuito. Por exemplo, se esse capacitor aqui, ó, cair do circuito, o aparelho levar algum impacto e cair, ele abre o circuito, daí a antena não vai funcionar. Ou vai funcionar parcialmente, vai ter um sinal fraquinho chegando no CI do Wi-Fi. Então, essa é a primeira coisa que você deve verificar. Depois, pessoal, de feita essa verificação, você vai verificar as alimentações do circuito integrado. E a gente pode ver aqui, pessoal, que todas essas alimentações aqui, ó, tanto essa aqui de 1.8 volts, essa de 3.3 volts, essa outra aqui de 1.3 e essa outra de 1.8 volts, elas são as alimentações essenciais para que o circuito integrado responsável pelo Wi-Fi venha a funcionar. Então, pessoal, todas essas tensões aqui, ó, que eu falei para vocês, todas, elas só vão aparecer a partir do momento que você ligar o smartphone. Outro dado interessante, pessoal, que a gente tem que analisar são as linhas de comunicação entre o circuito integrado e o processador. Essas linhas de comunicação, olha, são essas aqui, ó. São essas linhas aqui, ó. Eu tenho linha de clock, eu tenho linha de dados, linha de set, WLAN set, entre outros. Essas linhas de dados aqui, pessoal, como a gente pode ver, vocês podem perceber também, que elas são linhas de dados bidirecionais. O que que isso significa? Significa que tanto sai informação do circuito do Wi-Fi, do CIzinho do Wi-Fi para o processador, como vem informação do processador para o CI do Wi-Fi. É muito importante que esse CI também tenha o pulso de clock, o sinal de clock. E a gente pode analisar esse pulso aqui, ó, nesse test point aqui, ó, TP2002. Você pode estar medindo ele com o osciloscópio e você vai ver a forma de onda e a frequência desse clock aí. Se não tiver esse clock, consequentemente o circuito integrado também não vai funcionar. Então, pessoal, agora a gente vai passar para a parte de quais são os sintomas que o smartphone apresenta quando alguns defeitos acontecem. Por exemplo, pessoal, se a gente analisar aqui, ó, eu tenho essa linha de alimentação aqui, ó, VDD WLAN 1P3, no caso 1,3 volts, é uma linha de alimentação de 1.3 volts. Essa linha de alimentação, se a gente percorrer ela aqui, ó, a gente vai ver que ela vai descer aqui, ó, e passar por esta bobina e vai parar aqui nesses capacitores, ó, nesse capacitor e nesse. Então, pessoal, o que que acontece quando um desses capacitores aqui ele vem a dar problema? Se esse capacitor C2003 e o C2004 ele entrar em curto, ou
acontecer algum tipo de oxidação ou fuga de corrente, vai gerar um grande consumo de corrente na placa, porém o celular continuará ligado, mas só que aquecendo e consumindo bastante bateria. Em alguns casos, dependendo do aquecimento, o aparelho desliga-se através da proteção contra a temperatura. Então a gente tem que analisar, pessoal, esses capacitores aqui. A gente não pode permitir nenhum tipo de fuga de corrente ou curto-circuito. Outro detalhe também, pessoal, é que se essa bobinazinha aqui, ó, se ela abrir ou ela cair do circuito, o Wi-Fi também não vai funcionar. O circuito integrado responsável pelo Wi-Fi não vai funcionar. Agora, pessoal, a gente vai analisar essa outra linha aqui, ó, que é essa linha de 3.3 volts, que é a VDD_WLAN_3P3. Nessa linha aqui, pessoal, vai ligado, olha, se a gente descer aqui embaixo, vários componentes e o próprio circuito integrado. Aqui nessa linha, ó, aqui nesse pontinho vai ligado o circuito integrado, descendo até embaixo, a gente tem aqui, ó, esse capacitorzinho aqui, ó, que é o C2022. Esse capacitor aqui ele é muito crítico porque se esse capacitor entrar em curto ou acontecer algum tipo de fuga de corrente por uma oxidação, alguma coisa assim do tipo, o celular vai ficar piscando a tela no nome da Samsung e reiniciando. Se você pegou um J5 na sua assistência na qual ele chegou piscando o nome da Samsung, vale muito a pena você verificar esse capacitor aqui, porque quando ele entra em curto isso acontece no smartphone. Daí é só você retirar ele e ver se o smartphone vai reiniciar. Quando isso acontece também, pessoal, não adianta instalar uma ROM nova, tentar atualizar o aparelho, que não vai resolver. Vai continuar dando esse problema. Agora, pessoal, a gente vai analisar aqui essa outra linha aqui, ó, que é a VDD_LDO_ 1.8 volts. Se a gente analisar aqui nessa linha também, pessoal, lá embaixo, olha, seguindo aqui a linha, vou chegar aqui nesse capacitor aqui, ó. Esse capacitorzinho aqui, ó, que é o C2020. Esse capacitor aqui também é muito crítico, porque se esse capacitor ele entrar em curto ou tiver alguma fuga de corrente também, por uma oxidação ou alguma coisa assim do tipo, vai causar um consumo quando for pressionado o botão Power. O consumo fica em média de 600 mAh e ao soltar o botão Power ele vai zerar novamente. Então, esse é um defeito que tem tirado o sono de muito técnico também. O cara pressiona o botão lá, ele dá um consumo de 600 mAh, zera novamente. O cara fica achando que é o Power Manager que está com problema, só que na realidade não é. É problema nessa linha aqui do Wi-Fi. Agora, pessoal, a próxima linha de alimentação que a gente vai analisar aqui é essa linha aqui, ó, VREG. Como a gente sabe, a linha VREG ela sai lá do Power Manager. Então aqui é a VREG_L5_1.8 volts. Essa linha aqui também é muito crítica, pessoal, porque se a gente descer aqui nela, ó, ela vai parar lá em um capacitorzinho aqui embaixo que está em paralelo, que é esse capacitor aqui, ó, o C2018. Se esse componentezinho aqui, esse capacitor entrar em curto, o que vai acontecer? O Power Manager vai superaquecer. Então você liga na fonte lá, a fonte está dando um consumo lá de 800 mAh a 1 ampere. E o Power Manager falta pegar fogo. E você acha que é o Power Manager que está em curto, só que na realidade é esse capacitor que entrou em curto. E como ele está na linha VREG, na linha de alimentação que sai lá do Power Manager, ele faz o Power Manager superaquecer. Então é isso aí, pessoal. Viram só como alguns defeitos que a gente acha aparentemente que é defeito de software, que é defeito em Power Manager em curto, não tem nada a ver. Na realidade tem a ver, só que está em outro estágio do circuito que está fazendo essa interferência no funcionamento do aparelho. Então, pessoal, eu espero que você tenha gostado dessa videoaula aí. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos, que eu lhe garanto que esse tipo de informação você não encontra em todo lugar. Só aqui no nosso canal Power Byte Manutenção. Até mais e tchau, tchau!